Então vamos mudar de assunto, né? Pra começar isso aqui. Mas tá tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Puta, cara, que susto, hein, mano? Trataram mal ele, alguma coisa, não? Ah, pelo que falaram, pelo que ela falou um pouco. Mas Isso aí. agora tá tudo certo. Ele, quantos anos ele tem? 50. 50, pô. É minha idade, tem 49. Que loucura, cara. Quantos anos você tem? Tem 27. Cara, fala um pouco de você aí. Tuas credenciais aqui. Pô, cara, eu comecei a trabalhar com audiovisual faz uns 10, 11 anos, mais ou menos. E aquele negócio, né? Todo mundo que começa, acho que no audiovisual, começa da mesma forma, assim, fazendo evento, fazendo, sei lá, sessão de autógrafo, esse tipo de coisa. E comigo não foi diferente, né? Desde pequeno eu sempre tive muita vontade de trabalhar com isso, porque cresci assistindo filme com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó materna também, ela é fissurada, assim, né, por filmes dos anos 60 e tudo mais. Então eu sempre tive muito contato, assim, né? Meu avô também era fissurado por filme de máfia e tudo mais, então eu cresci assistindo tudo isso com eles, né? Então eu sempre... Minha VHS, foi... DVD, essas coisas? Já era DVD? Você não, devia ser DVD já. Não, já era VHS. Era VHS ainda. ainda. VHS. Inclusive, putz, eu alugava tanto, eu lembro, as fitas do Superman lá, do Christopher Reeve, né? Que o cara da locadora me deu a fita. Falou, toda semana... Assistiu várias vezes. O 1? O 1 de 73. É bom mesmo, com o Marlon Brando. Isso. Faz o Kal-El e o Jor-El. Puta, aquele filme é bom demais. mesmo, o Gene Hackman, né? Porra, tem esse puta ator. Filmaço. Filmaço. É um dos poucos filmes de herói, assim, possíveis, assim, pra mim. Porque esses filmes novos do universo da Marvel, eu não tenho vontade nenhuma de... Os poucos que eu assisti, depois eu perdi totalmente a vontade de assistir qualquer um deles. Quem que falou, cara? Foi no... Acho que o Scorsese falou, né? Que esses filmes da Marvel parecem um parque de diversões. Ele falou que não é cinema. Até teve uma entrevista com o... Caramba, o Homem de Ferro, como que é o nome dele? O Robert Downey Jr. Isso, Robert Downey Jr. Ele extremamente incomodado, assim, e tal. Ele falou, não, mas eu entendo o que ele quer dizer e tal, mas visivelmente incomodado, né, cara? Sim. Mas eu acho que, assim, se tornou tudo muito espetáculo, sabe? Eles, em detrimento da narrativa, eles começaram a elevar muito, assim, efeitos especiais e tudo mais e abandonaram todo o resto, né? E é impressionante, porque tudo que a Disney colocou a mão depois de algum tempo, tudo eles conseguiram destruir. Assim foi com Star Wars. Nossa, Star Wars eles capricharam. Eles capricharam, cara. Capricharam na destruição. Aí eles capricharam, cara. O primeiro filme não achei ruim. Não. Aquele primeiro. É legal, tem uma emoção. Sim. Aí depois, cara... Dos produzidos pela Disney, eu acho que o único que eu gostei, assim, acho que foi o Rogue One. O Rogue One é muito bom. O Rogue One Esse é eu bom. gostei. Achei bom. É bom. Não achei tipo que passa, achei bom. Não, eu achei bom também. Achei que podia ser incluído nos 3 originais ali. Sim. Eu achei um filme bom, assim, muito bom. Sim, achei bom também. E assim, o Último Jedi também tem algumas imagens que, putz, são impressionantes, assim, são maravilhosas. Só que a história do filme mesmo... Primeiro que eles pegam o Luke, né? E transformam ele num cara extremamente amargurado ali, que fica bebendo leite de um bicho esquisito lá e... Eles queriam que ele virasse um Yoda. Né? Só que ficou muito estranho aquilo. E, enfim, e aí toda essa inserção dessas pautas que a gente vê hoje também, os caras começaram já a inseminar ali também no universo do Star Wars e eu acho que prejudicou demais, assim, O Mandalorian, você assistiu? Ainda não. Eu achei legal. Eu achei legal, achei bem feito. Muita gente falou que eles mantiveram mais fiel, assim, né? Mas é legal, mas daí teve aquele episódio da Gina Carano, né, que falou não sei o que de... comparou, né, com o judaísmo, com o Holocausto, E foi limada já do elenco. Os caras limaram a mulher do elenco. A gente vê até o próprio Mel Gibson mesmo, né? A gente vê como que Hollywood trata ele hoje como se o cara fosse um merda, assim, né? Sim. O próprio Jim Caviezel, que é um puta de um ator, né, que fez Jesus também, é totalmente esquecido ali pro Hollywood. Os caras aos poucos foram lá. O Mel Gibson não se ajudou também, né? Não. Aquele episódio lá com a mulher, que foi preso. Foi. Nossa, ele caprichou ali. Caprichou. Porra. Mas mesmo assim tá aí fazendo um filme ainda aí, apareceu aí.
pô, Hollywood não é referência de moral, né, também. Sim, pros caras, longe disso. Longe disso, né, pros caras excluírem ele ali do convívio e tudo mais. A gente sabe o que acontece ali, então... Até as histórias, desde lá de trás, né, a gente vê a história lá da Sharon Tate, né, do Charles Manson. Pouca gente fala disso, mas o Charles Manson ele era músico na época e ele frequentava as festas na casa do Polanski, ele conhecia todo mundo. Por isso ali. que ele conhecia, né? Exatamente. Então, o Tarantino não fala disso, né? Não. No filme dele ele mudou a história, né, de uma forma ali que... Foi um filme lá bem feito pra mudar o final, pra ter um final diferente. Foi uma homenagem, né? assim. Foi uma homenagem. Que é bom o filme, né? É bom. Eu achei muito bom o filme. Sim. O meu pai, ele assistiu também, ele ficou extremamente incomodado, porque o meu pai, ele é... O ídolo dele, assim, é o Bruce Lee, né? Putz. E ele ficou puto, ele falou, caralho, nunca que o Bruce Lee ia ser esse ia tomar um pau ali do cara lá. Ia tomar um pau do Brad Pitt, né? No set, porra. Nossa, e fizeram ele extremamente arrogante ali, né? A galera ficou muito incomodada com aquilo. Ficou. Mas o filme é bom, caramba. É bom. É muito bom. É bom. Como Tarantino, né, também. Mas ele é muito peitudo, né, pra fazer um... Eu acho que só sobrou ele, cara. Só. De um cara que tá empurrando... Como é que eles falam nos Estados Unidos? Pushing the envelope, assim. Que é um cara que tá... testando o limite, assim, pra provocar uma discussão, alguma coisa. Aquele Django, aquele filme. Django também é um filmaço. Aquele filme, o The Hateful Eight, que ele fez. Pô, aquela mulher apanhando no filme, cara. A Jennifer Jason Leigh, do jeito que o cara bate naquela mulher. O enforcamento ali também, né? Porra, cara, aquele negócio, qualquer outro cara que fizesse aquele filme, os caras iam falar, meu, você tá louco, esculachado. Né? É muito agressivo aquilo. Não, mas ele consegue fazer um negócio cara. violento, só que de uma forma que não fica pesado, né? De um jeito assim. No próprio Era Uma Vez em Hollywood, no final, o Brad Pitt dando soco na cara das meninas a mafiazinha lá do Charles Manson lá, dando soco na cara das meninas. Da família, né? Botaram fogo na menina. Ele tosta ela na piscina lá. Tem umas coisas, cara, que qualquer outro cineasta assim, eu não vejo isso mais no cinema, cara. É uma coisa que eu acho que as verbas todas, né, também foram destinadas a assuntos que tem uma pauta X, uma pauta Y, tem que ter ticar umas caixinhas, né, para o cara receber o dinheiro para conseguir o projeto, né. E é engraçado isso, porque eu sou totalmente contra esse negócio de cota para cinema nacional, nas salas de cinema, então eu acho que é bobagem isso daí. Acho que se o filme se garante, vai ter quem assista, né? Mas, por exemplo, a gente vê, igual, voltando de novo, né, o negócio da Marvel, é um negócio que, assim, virou totalmente fanservice, aquilo lá, e também foram... tem um negócio que chama Batos, né, que os caras, eles trabalham o filme inteiro com anticlímax, é um negócio impressionante, assim, no momento de luta, de qualquer conflito, qualquer momento sério que poderia ter ali dentro da trama, eles quebram com alguma piada que não encaixa ali com o momento, não encaixa com nada, só que isso daí acabou virando padrão deles, né? Então eles meio que vulgarizaram assim o cinema, e hoje você vai em qualquer né, cinema e quase todas as salas, 80%, é ocupado por filme da Marvel. Que eu acho que é um pouco exagerado até isso, assim, mas se tem quem assiste, se tem público, eu acho que não tem o que falar, entendeu? Sim. Acho que o mercado se adapta a isso, né? Então, não tem muito que criar cota para cinema nacional, não acredito muito nisso. Teve um desses filmes, cara, que aquele ator, aquele John Cena, que ele ia participar, e eu acho que, eu não lembro o nome do filme, cara, era um desses filmes aí, de Vingador, alguma coisa assim. E ele deu uma declaração falando que Taiwan ia ser o primeiro país a assistir o filme. O que aconteceu? O governo foi lá, o chinês, e eles simplesmente falam, não, porque fala que Taiwan é um país, para eles é uma ofensa horrorosa. Então, falando, não, então esse filme aqui, a gente não vai veicular esse filme aqui na China. Sim. X milhões de valor, número que deve ser, né, uma receita dessa. Aí ele foi lá e fez um vídeo em mandarim pedindo desculpas para a China, cometi um erro, que não sei o que, tem subtítulo, mas ele fala mandarim. Então ele fica falando, cara, um vídeo de 5 minutos dele se desculpando em mandarim. Caramba. Para não terem Então, cara, os caras mandam no negócio e falam, meu, vai ser desse jeito aqui, se tiver de ser de outro jeito,
e a gente manda em você. E os caras são, teoricamente, os caras lá em Hollywood, poderoso, estúdio poderoso, tudo, mas os caras têm dono. A gente vê isso daí também na época da União Soviética, né? Tem até um documentário que é Chuck Norris versus a União Soviética, que mostra isso, né? Como que as fitas ali dos filmes do Chuck Norris eram contrabandeadas ali pro pessoal da União Soviética poder ter acesso e tal. Então é interessante pra caramba isso. Agora, a China, hoje, a gente vê um domínio da China nos esportes, em tudo, né? Porque eles querem mesmo fazer isso, então o cinema também não vai ficar atrás. Eu acho que eles vão investir mais pesado nisso também. O tema do jantar ontem era quando a gente falou, a China é um mal menor. Falou que o globalismo era pior que do que o problema que a China impõe. Porque aquele regime lá não é sustentável, né? Nem um pouco. Você vê o problema lá da barragem das Três Gargantas, o negócio agora também da Evergrande. Uma hora ou outra aquilo ali vai ruir de alguma forma, porque eles tentaram colocar a carroça na frente dos burros, né? Mais ou menos igual fizeram ali no Grande Salto Adiante também, que acabou dando naquilo lá, né? Que todo mundo conhece. Então, eu acho que aquilo ali também não é sustentável. E é engraçado que a gente vê hoje o Soros e o Xi Jinping se matando, né? Pelas redes sociais. Um falando que o outro é o filho do Satanás, o outro falando que representa o mal na Terra. Doideira. Não sei, cara. E a gente aqui... os caras tomando conta do mundo e o Ocidente, cara, preocupado. Totalmente inerte, né? Cara, inerte e completamente fora do jogo, cara. Totalmente. Parece aqueles jogos de basquete que tem os caras disputando ali e tem um cara andando ali do outro lado, é a gente. Andando ali e nem sabe o que tá em jogo, cara. Ninguém sabe o que tá em jogo, tá uma coisa de louco. Cara, eu assisti teu documentário. Algumas coisas ali, eu por investigar, né, por pesquisar tudo, eu já tinha ouvido, assim, outras coisas, assim, eu fiquei muito impressionado, assim, e uma coisa, cara, que ficou para mim, que eu não consigo entender, o porquê da campanha o porquê e como da campanha de desinformação total, por exemplo, no caso da hidroxicloroquina, e ser uma coisa tão coordenada e tão rápida, por exemplo, apareceram lá os estudos ali, março tal, que poderia ser uma droga efetiva, em abril já na Austrália, deixou de existir, proibido vender hidroxicloroquina, mas tipo, muito rápido e baseado num estudo que eles fizeram, acho que pessoas que estavam na UTI, que tomaram o remédio durante 14 dias, não teve nenhum problema decorrente do remédio, mas não teve efeito nenhum, né, e foi uma coisa coordenada, cara, e eu não consigo entender o porquê, assim, né? Eu já vi falar que era incompetência, mas quando é uma coisa coordenada... Acho que é mais que isso também. É a mesma analogia que o Loyola ele faz no documentário, né? É um paraquedas, quer dizer, não adianta você abrir um paraquedas a 1 metro do solo. Se você vai condicionar todos os estudos a isso, é óbvio que você vai chegar à conclusão de que paraquedas não funciona, né? Então... sinceramente, assim, não dá para entender também por que fizeram isso. Dá para entender porque, assim, né, todo o trabalho da indústria farmacêutica hoje, a gente vê desde lá de trás, os caras eles patrocinando muitas palestras e tudo mais a respeito disso, né, da necessidade da imunização e tudo mais. E quase todos os estudos, principalmente no início, que detratavam, né, o tratamento precoce e tudo mais, quase que 100%, assim, ou eram financiados pela Gilead, ou por algum outro laboratório desses enormes, né? Então, isso leva a gente a acreditar que, não sei se é só por dinheiro, mas também por poder, né? Porque a gente vê agora, cada vez aparecem novas doses, nunca, aparentemente, a gente vai sair desse ciclo e ninguém questiona mais. Ninguém questiona isso, não tem comprovação nenhuma de que... aliás... É engraçado isso, porque hoje a gente não sabe a posologia da vacina, porque cada hora aparece uma nova dose. A Pfizer, aparentemente, já mudou a fórmula 14 vezes já, desde o início, né, da primeira versão da vacina que eles fizeram. Eles escondem os efeitos colaterais a curto prazo e ninguém sabe a médio e longo prazo o que pode acontecer, né? Porque são tecnologias novas, por exemplo, a Coronavac mesmo. É uma tecnologia já conhecida, que é o vírus inativado e tudo mais. Quase todas as vacinas que
o planeta hoje consome são baseadas nisso, né? Agora, vetor viral e RNA mensageiro é um negócio preocupante, assim, porque ninguém sabe como que é, os caras já fizeram isso vendendo para o mundo inteiro, aí você vê como tudo está ligado, porque a COVAX Facility é da Gave Alliance, que é do Bill Gates, que fala já há muitos anos sobre tudo isso daí, então é um negócio que é... Aquele TED Talks dele lá, eu acho que de 2017. Tem um de 2017 e tem um de 2009 também, que eu acho que é pior. Tá. Que ele mostra uma equação assim, ele tentou já se explicar de diversas maneiras a respeito dessa frase infeliz dele, mas até agora nada parece fazer sentido, né? Que ele mostra uma equação, ele fala, não, a gente tem que reduzir o carbono e a gente tem que reduzir um desses pontos aqui dessa equação. Aí é C igual a P mais Z, né, que é people, economy e mais alguma coisa. A gente fala, um deles a gente tem que reduzir a zero. Então, assim, qual deles eles vão reduzir a zero, né? População. É engraçado isso, porque... E também é um cara que, assim, o que ele fala hoje aqui, sei lá, na Austrália, amanhã já vão estar seguindo o que ele fala, né? Agora ele virou a sumidade em clima. Quer dizer, tem um estudo até acho que é de Harvard mesmo, que ele é o principal financiador, que os caras eles querem emitir partículas de carbonato de cálcio na atmosfera para bloquear os raios ultravioleta e tudo mais. Só que assim, ninguém sabe nem... chama ScopeX, esse projeto. E aí até o pessoal fala, o projeto do Bill Gates. Não é dele, mas ele é o maior financiador, né? O aporte que ele deu ali é um negócio assustador, assim, também. E é engraçado, porque ninguém sabe se o ser humano pode respirar esse negócio, né? E quais seriam os efeitos colaterais disso daí também pro planeta, né? Mas daí ele tem um outro projeto também, que é o remédio contra isso aí também. Ah, tá, é verdade. Já tá no RED ali, nisso. Já. Porra, já tô com remédio aqui que vai servir para quem ficar infectado com essa porra. Então, assim, é tudo dessa forma, assim, os caras eles têm uma ideia mirabolante, aí alguém surge com algum estudo bonitinho lá, todo formatado já, uma grande publicação já sai, né? Alguma revista científica, a gente vê o que aconteceu com o Lancet, tipo. Acho que o que mais vai ficar marcado, assim, nessa pandemia vai ser a corrupção da ciência mesmo, porque você vê o que aconteceu no Lancet, naquele estudo lá de 96 mil pacientes, né? Como que os caras, em menos de 2 meses, conseguem reunir dados de 96 mil pacientes em todos os continentes para chegar à conclusão de que, não, de jeito nenhum, esses medicamentos funcionam. Mas eles retrataram, né? Se retrataram Mas depois. Eles não pediram desculpas. Não. Porque eu acho que começaram o estudo. Começou uma enxurrada de gente mandando. Foi médico, né? Cara que entende do assunto, né? Não o João da esquina. Começaram a ler e falaram, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. E eles tiraram do... Mas eles não falaram, puta, cara, desculpa, publicamos uma coisa errada. Eles só retrataram o estudo ali e já era. E isso foi curioso também, porque quando saiu o estudo, a imprensa toda, né, saiu falando, não, porque hidroxicloroquina mata, porque vermectina mata, não sei o que mata. E logo depois, quando eles retrataram, ninguém apareceu publicamente para falar, não, a gente errou. Como tudo, né? A gente vê essas agências agora de fact-checking também, é isso diariamente, é mentira atrás de mentira, e depois os caras eles só falam, erramos. Acabou. Não falam mais, não tocam mais no assunto, né? Igual aquela lista que a gente viu recentemente da agência Lupa lá de termos racistas que... dia de branco, como se fosse... Né? Coisa de louco. Coisa de louco, cara. Porra, isso daí que tem a ver com a... Não tem nada a ver com o jaleco. Cara, dia de branco. É a tonalidade, né? Não nada a ver com... Tem nada a ver com cor de pele. Os caras são malucos, cara. Então, a gente vê que existe uma... E é maluco isso, porque inclusive foi... Acho que a maior dificuldade, assim, do documentário, porque eu falei, como que eu vou concatenar tudo isso aqui de uma forma que eu não fique parecendo maluco, né? Não fique parecendo teórico da conspiração e tal. Então, por isso que eu fiz questão de colocar muito documento ali. Durante o documentário vai aparecendo muito documento. E tem todas as referências lá também e tal. E justamente para me blindar disso também, né? Porque... assim, para o pessoal ver e falar, não, mas como que ele está ligando isso àquilo? Não faz sentido nenhum isso, né? Igual, como que o lockdown vai acabar desembocando ali no negócio do clima? Entendeu? A gente vê, a gente começa a lembrar todas as matérias que saíram no começo ali do lockdown. Porque o ar está mais puro, porque os animais selvagens voltaram a ocupar as cidades, não sei o quê. É como se o grande vírus do mundo fosse o ser humano, na verdade, né?
E aí depois a gente acaba vendo cientista ali falando em lockdown climático, porque seria irreversível. Aí sai aquele estudo do IPCC também falando, né, que agora é irreversível a emergência climática. Como assim, cara? Racismo climático. Racismo climático. Esse termo foi foda. Esse aí eu falei, não, para. Esse foi o mais... Falei, comecei a olhar lá, falei, o que agora os caras conseguiram arrumar, cara? Racismo climático, cara. Não, parece sketch do Hermes e Renato, assim, o negócio. É verdade, cara, é uma coisa de maluco. Uma coisa de maluco, e o cara ouve isso aí porque é nobre, né? Você fala, racismo. Porra, racismo, todo mundo bate palma. Quem que gosta de racismo, né? Ninguém é nazista. Mas todo mundo bate palma, que é um negócio nobre, né? É uma causa nobre. Mas você vai olhar ali e fala, climático, que é isso, igual cara? aquele Jones, como que é? Que no Twitter, nós, o povo soviético, o cara tem um black power desse tamanho, assim. Como assim nós, o povo soviético, porra? Você pode ser comunista, agora soviético é um pouco difícil, soviético, né, aparece lá, fala de racismo, aparece lá. Gay aparece lá, vai ver o que os caras, como é que tratam. Só na você China. vê jogador lá, quando vai jogar lá no Zenit, pra ver o que acontece. Aquela Zimbaeva, sabe aquela salto com vara? Sei. Que foi recordista, uma das maiores da história. Ela estava dando uma entrevista coletiva uma vez, aí falaram assim, não, mas o que você acha da presença de homossexuais em jogos? Tipo, aqui na Rússia não, a gente não gosta desse tipo de coisa. Não, é engraçado, que eu uma vez até ouvi um vídeo, né, que estavam lá as feministas, né, mostrando os peitos e tal. Aí elas aparecem se mostrando os peitos pro Putin. Aí ele só olha e faz assim, ó. Aí chega já um agente ali, pega ela pelos cabelos e sai arrastando. Vai lá, ser feminista lá, é outra coisa, né? Não aguenta. Não aguenta. Eu tava vendo eu acho que era a campanha da BMW, né, que tinha um monte de arco-írisinhos, né, nos países e tal. Aí na China era o logo normal, na Rússia, Arábia Saudita logo normal, na Rússia logo normal. O resto todo tinha arco-íris. Os caras sabem com quem sabem. Eles mexem, né? Falando nisso, cara, você assistiu Icarus? Icarus, o documentário do ciclista? Você assisti. Puta, cara. Eu fiquei muito impressionado com aquilo, assim. Falei, meu Deus do céu. Aquele documentário é muito bom. Impressionante, cara. Você nesse processo todo, cara, para fazer o lockdown, você teve que viajar, você conseguiu fazer tudo online? A única que eu tive que me deslocar mais, assim, foi a entrevista do Loyola, né? Tá. Eu fui até a cidade dele lá, mas não teve muita viagem. Assim, eu gravei muita coisa na rua, né? Uhum. Eu gravei bastante coisa na rua, mas viagem assim não. E aí, as entrevistas com a Lee Man-Yang, com o Ryan Hartwig e com a Stella Emanuel, aí foram online, né? E a com o Flávio Morgenstern a gente fez no estúdio. Tá. Então foi mais tranquilo assim o processo. O mais difícil mesmo, né, na verdade foi, como eu falei, foi concatenar tudo de uma forma que fizesse sentido aquilo ali, porque era tanta coisa, eu já tava com o filme quase pronto, aí saíram os e-mails lá do Fault, eu falei, puta merda, vou ter que refazer metade do filme praticamente, né? Mas deu tudo certo, ainda bem. Os e-mails, cara, eu acho que a coisa principal que eles mostram, assim, dos que eu li, né? Porque é muita coisa, não fiquei lendo, né? 3.400 páginas. Eu faço outras coisas da vida, né? Eu tenho tenho filho, eu posso ler 3.400 e-mails, mas os que eu li, assim, eu senti que, no mínimo, eles estavam muito preocupados com uma campanha de desinformar o que estava acontecendo, né? Então, não sei se prova exatamente que eles são culpados ou que não sei o quê, mas que eles estavam tentando acobertar alguma coisa estava claro. Né? Estavam, porque você vê muitas conversas ali do Fauci, né, e da equipe dele da equipe do NIH de todo, com o Zuckerberg, né, marcando ali conferências, vamos fazer campanhas disso, daquilo, conscientizar o pessoal a respeito de tal coisa, enquanto, na verdade, ali em outros e-mails ele fala de máscara, né, que não adianta nada, máscara cirúrgica. Inclusive, a mídia usou isso para tentar desviar, né, das outras... Quando eu vi isso saindo na imprensa, eu falei, tem coisa pior. Porque se eles estão falando isso daí, é porque tem coisa pior. Sim. Aí eu comecei atrás, inclusive a única pessoa que eu conheço, assim, que teve paciência para ler todas as páginas foi o Léo Trielli, do Senso em Comum. Também. Ele leu tudo? Ele leu tudo. Em uma semana, assim. Nossa Senhora. Porque realmente é fascinante, né? Você fala, putz, vazaram os e-mails. E aquilo ali são e-mails, assim, de um período de 4 meses, cara. Pouquíssima coisa, né? Na fase aguda da crise. Né? É uma fração, assim, que a gente tem acesso, né? Sim. E mesmo assim tem muita coisa ali que tá com...
aqueles blocos cinzas assim em cima, né? Porque é coisa confidencial realmente, então não dá. Sim. Agora, tem conversas ali dele com o Hugh Jotinclos, que é acho que é o vice-presidente, né, do NIH, ou era naquela ocasião, deles falando de experimento ali de ganho de função, tem vários e-mails dele ali e as doações, né, do NIH para EcoHealth Alliance, lá do Peter Daszak, que estava trabalhando diretamente com a Xizhen Li, né, lá no Instituto de Virologia de Wuhan. Tem muita coisa, cara. Tem e-mail dele com um cientista, agora eu não vou lembrar o nome dele, mas está no documentário isso também. O cara mandou um e-mail para o Fauci em fevereiro de 2020, alertando sobre algumas características do vírus que pareciam ter sido, né, parecia que tinham passado por algum tipo de manipulação. Aí passa algum tempo, cerca de umas 2 semanas ali, menos de um mês, e aí esse mesmo cara publica uma matéria na Nature, falando que não, com certeza absoluta que o vírus é de origem natural. E aí depois um e-mail do Fauci parabenizando ele pelo excelente trabalho. Então, assim, até onde que teve alguns e-mails ali que a gente não teve acesso também, né, de algum tipo de conversa deles, porque como que o cara muda de opinião em menos de um mês, assim, né, em relação a isso? A partir do ponto que ele fala que tem características claras ali de manipulação no vírus, e depois o cara fala, não, com certeza absoluta, esse vírus não passou por manipulação. Inclusive, isso é a tese ali dos relatórios da Li Meng, que ela fala que, na verdade, isso daí tem muitos cientistas, né, que falam disso, que o RATG13, inclusive tem uma das cientistas ali do Instituto de Virologia de Wuhan, que ela deu uma entrevista falando disso, né, que não existe cópia física desse vírus, você só tem a sequência ali. Então, quer dizer, qualquer pessoa poderia ter criado isso artificialmente pelo computador, né? E aí, a partir do ponto que você joga na mídia um vírus aparentemente fake, né? Todas as características de ter sido criado do nada, como o RATG13, que tem só 4% de diferença com o vírus, aí você fala, não, tá bom, se torna plausível ali de que aquilo seja de fato ancestral, né? Agora, quando você vê realmente que, muito provavelmente, o vírus, na verdade, ele nasceu de uma junção do ZXC21 e ZC45, que são 2 vírus também, 2 coronavírus de morcego que são inofensivos para o ser humano, mas que, né, passado por ganho de função, como tem nas conversas do Fauci, você consegue tornar ele infeccioso para ser humano, né? E eles têm todas as características, só que tem 11% de diferença desses vírus para o SARS-CoV-2, né, para a Covid-19. E o laboratório onde eles estavam fazendo esse tipo de experiência é em Wuhan. É em Wuhan. E os caras ainda tentam falar, não foi. Não, e outra, a Xizhen Li, ela falou assim que, não, na verdade, a origem do vírus é o RATG13, porque lá em 2012 teve, por uma passagem viral nos pulmões de mineiros ali em Mojiang, né, aquela região ali montanhosa ali da China, os caras, eles se infectaram, não sei o quê, só que todos os testes, biópsias e tudo mais que fizeram com eles, nenhuma provou nenhum tipo de vírus desse tipo neles, né? Então deve ter sido provavelmente alguma outra coisa que acometeu eles ali. Agora, se eles ali já desenvolveram um vírus, né? O vírus do SARS-CoV-2, se ali já era de fato SARS-CoV-2, e eles foram infectados, como que isso não gerou uma epidemia de menor escala ou mesmo uma pandemia, né? Como tem hoje? Então tem muita coisa que ficou muito mal explicada assim, dessa história toda e que, infelizmente, pelo que a gente vê, não vão mais investigar também a origem, não vão mais, né? Eu lembro que aquela investigação lá que eles fizeram, parecia a OMS, autópsia do né? John Kennedy, né? Parecia a autópsia do John Kennedy lá. Morreu, uma bala só, morreu, tchau. Acabou, tchau. Quem coordenava, quem fazia a interface entre o governo chinês e a comissão da ONU, que não pôde nem sair do hotel, era o Peter Daszak, que recebia dinheiro para fazer a campanha. Então, conflito de interesse nenhum ali, né? Mas ninguém fala disso, cara. E na época, se você chegasse lá em maio e falasse sobre a teoria do vazamento do laboratório, você era deletado do Facebook na hora. Aí o Biden é eleito e ele dá numas coletivas malucas dele, ele fala que é uma teoria plausível. Que pode... De repente muda tudo, todo mundo começa a falar teoria plausível e vira um...
Exatamente. E assim, só que sempre quando tratam disso, eles falam como se tivesse sido um acidente, né? Que é uma possibilidade também, Claro, a gente não pode claro, excluir isso. claro. Mas, por exemplo, conversando inclusive depois por WhatsApp e também na entrevista mesmo com a Li Meng, eu acho que é um pouco difícil de ter sido acidente, né? Igual ela fala mesmo, né? Mas as pessoas falam, pô, mas como que você vai soltar um vírus na própria população? Se as pessoas soubessem o que acontece com a população na China, isso não seria nenhum espanto, né? Fala de redução de população, é o primeiro lugar que vão tentar. E tudo mais, né? Aquelas teorias malthusianas loucas. Sim. Lá e tem coisa horripilante assim que acontece lá, né? Você vê até, eu tô fazendo agora um outro trabalho, né? Não dá para falar muito ainda, mas é um mini documentário e tal. Não é um longa, mas aí eu tive que pesquisar bastante a respeito disso, né? Aquelas exposições que rodaram o mundo, inclusive, né, com os corpos lá dissecados e tudo mais, do Dr. Gunther von Hagens, né, que na Alemanha ele é conhecido como Dr. Frankenstein, né, porque ele fez uma autópsia ao vivo, 2h da tarde lá, de uma alcoólatra, e não pegou muito bem, né, por motivos óbvios. E todos os corpos ali eram de pessoas, né, da China. E aí ele falou que não, na verdade eu recebo esses corpos dos agentes chineses, né, mas nenhum era prisioneiro, nenhum foi executado. Mas aí conforme foram rolando as investigações, né, viram que na verdade tinha na coleção dele ali de corpos, né, tinham 2 pelo menos que estavam com marca de bala. Então isso tudo levou uma investigação e tal. Então provavelmente aqueles corpos ali são ou de Falun Gongs ou de uigures, né, da China, que ficaram presos ali em campo de concentração e tudo mais. E aí os caras expõem depois os corpos ali em poses, né, jogando golfe, tênis e tudo mais. E é um negócio extremamente macabro, assim. Você vai ver aquelas imagens ali, é um negócio muito macabro. Só que rodou o mundo. Eu lembro que quando eu, sei lá, em 2004, 2003, eu fui com a escola, né, assistir o negócio. E, porra, um defunto ali, colocado em pose, sabe? Tem até algumas poses assim meio humilhantes, sabe? O cara sentado na privada, tudo mais. Porra, e esse é o governo chinês, cara. Sim. O governo chinês faz isso. Tem muita coisa bizarra ali, né? Então, se as pessoas soubessem das coisas horrorosas que acontecem ali, não ficariam surpresas em, de repente, se isso se confirmasse, né? De que, de fato, foi liberado propositalmente o vírus. Até, né, vendo como eles se aproveitaram de toda a situação depois, tem muita coisa ainda a ser explicada. Mas eu não excluo nenhuma das duas possibilidades, assim, ou de vazamento ou de ter sido proposital. Cara, a coisa mais assustadora para mim é o modo como a coisa é coordenada, assim. Aparece o Omicron. Puta, tem todo mundo, Omicron. Todo mundo começa a falar. Que pulou China. Pulou Xi. Isso aí também, porra, isso aí, cara, e ninguém fala. Não, igual o Rafa Glau até, que tem lá no Twitter. Converso bastante com ele. Mas como é que é? Pularam 2, não pularam 2? Um que era antes do Xi. Antes do Xi, eu não... Não, antes do Xi era o... Foi a Mu, aí Nu, aí já era Xi e Omicron. Mas o Nu pularam, não foi isso? Não, teve Nu também. Teve Nu. Só que foi assim, eles deram a nomenclatura e depois já todo mundo já esqueceu e depois já pularam já Xi. Eu acho que Nu, eu não lembro se alguém falou isso, por isso que eu tava com essa dúvida, que não, o Nu mas tinha pulado. Também. Teve, mas foi e aí assim. Pularam o Xi. Aí pularam o Xi. Aí até o Rafa Glau lá no Twitter, ele falou, porra, também não daria o nome da doença do meu chefe, porra. É verdade. Ia pegar mal com ele, né? Imagina só. E aí, cara, a pessoa, Omicron, não sei o que, todo mundo falando. Aí depois de um tempo, assim, sei lá, 3 dias, estudos indicam que se você tomar a terceira dose, ela é efetiva contra o Omicron. Porque é a mesma substância, né? Vai tomar a terceira dose. Aí sai um bando de gente. Eu tenho um grupo de amigos, todo mundo, terceira dose. Os caras postando foto, terceira dose, terceira dose. Aí eu fiz um evento também, cara, sábado, e aí uma menina postou lá num stories lá, falou assim, cara, eu fui no evento, peguei Omicron. Como sabe? Cara, na terça, o evento foi sábado. Sábado para domingo, né? Domingo a partir da meia-noite, pode até falar que foi domingo. Sim. Peguei Omicron e já tinha tomado 3 doses de Pfizer. E eu já tinha pego o coronavírus 2 vezes.
cara. Falei, cara, você não precisa tomar mais vacina, você precisa se benzer. Vai num pai de santo, alguma coisa, toma um passe, meu. Peguei um Omicron, cara. A galera maluca. Não, o pessoal tá muito histérico com isso. Tá, cara. Não, e você vê tudo que foi feito no mundo, né? Por causa de um vírus que tem 98,18% de chance de sobrevivência, assim, é um negócio, é uma histeria coletiva absurda. É claro que, considerando, né, taxa de contaminação e tudo mais, muita gente morreu, né? Mas também quantas das pessoas morreram por causa do vírus, quantas das pessoas morreram por problemas ali mesmo com o hospital, né? Que eu mesmo, tem um cara que cresceu comigo na rua, ali brincando na rua, amigo de infância, que ele faleceu aos 28 anos também, filha pequena, de menos de 1 ano, por causa de cagada de hospital, né? Que basicamente foi o que aconteceu com o Paulo Gustavo também, né? Foi septicemia, não foi nem por conta da Covid mesmo, entendeu? Então, né, todo o negócio do protocolo Mandetta, até onde isso daí também foi responsável por morte, né? Então a gente não acho que nunca vai dar para saber. Acho que fizeram um estudo já tem estudo, fizeram um estudo e chega no número de milhões de pessoas que poderiam ter sido mortes, que poderiam ter sido evitadas se esse tratamento precoce que eles chamam evitado que as pessoas fossem ao hospital. Sim. Assim, já tem estudo e robusto ainda, de falando. Não, tem várias. Pensando, calculando a efetividade do tratamento precoce e do sucesso que teve, né, para evitar que as pessoas vão ao hospital. Sim. Né? Inclusive isso é curioso também, porque o pessoal se apegou muito ao negócio da hidroxicloroquina, né, e tal. E hoje o pessoal que quer, enfim, chamar de negacionista, não sei o quê, usa como bode expiatório ali a hidroxicloroquina, mas hoje em dia já tem molécula que é muito mais eficiente, que, né, a própria nitazoxanida, a ivermectina mesmo é mais eficiente até do que a hidroxicloroquina. O tratamento de anticorpo monoclonal, que estão usando muito. E falaram que isso aí, cara, é um negócio que é muito caro. Mas é um negócio que resolve, fala. Um negócio. Não, e, cara, você vê assim mesmo como funciona, né? Qual que é o mecanismo desses medicamentos no corpo, e depois vendo, né, todos os testes ali em laboratório, depois, né, acompanhamento ali de paciente. É claro que nenhum remédio vai ser 100%, não vai tomar, é óbvio que você não vai ser internado, mas, cara, a taxa de sucesso mesmo no negócio é um negócio assustador, assim, é absurdo mesmo. E eu tava vendo explicarem isso, não é um remédio só não resolve, né? Tem que atacar com pelo menos 3 exatamente. conjuntos. Porque até o Zanotto ele fala muito disso, você cria ali, porque na verdade assim, o vírus ele usa a proteína S, né, proteína spike, para se acoplar ali na CE2, que a gente tem no organismo inteiro. Então ele entra ali na célula, né, para usar a capacidade da célula para se replicar. Se você tornar esse ambiente ácido, né, para o vírus, ele não vai conseguir se replicar. E aí esse é o papel da hidroxicloroquina, da ivermectina e tudo mais. E mesmo assim o pessoal se nega... antiviral, né? É o antiviral. Né? Tanto que existe também o negócio da síndrome pós-Covid, né? Tem gente que ficou com sequela depois em algum órgão, alguma coisa, justamente porque a gente tem a CE2 em todos os órgãos, no nosso organismo inteiro. Então, às vezes, algum órgão vai ser mais afetado que outro, né? Tem pessoa que ficou ali com problema renal e tudo mais. São casos pequenos, mas existem, né? E mesmo assim, isso daí, querendo ou não, se tornou uma doença autoimune. E a hidroxicloroquina é justamente para a doença autoimune. Sim. Então, eu não sei sinceramente o que passa na cabeça desse pessoal. Aí você vê o Átila, né? O pessoal igual o Átila e a Marino. O cara... Você pega alguns vídeos antigos dele no começo da pandemia, ele falava que máscara não funcionava, falava tudo isso, cara. Só que aí depois você começa a ver os vídeos dele, quase todos os vídeos, ele fazendo propaganda para Xiaomi, né? Então, por que a opinião do cara mudou tanto assim, né? Radicalmente. Então Eu acho que mudou quando ele começou a ter sucesso, quando ele começou a falar nessas coisas de 1 milhão de mortos. Sim. Não sei o que, esse tipo de coisa. Que usou também um estudo fraudulento também do Ferguson, né? Sim. Que lá do Imperial College, que o problema é que assim, ele calculou a taxa de mortalidade certo, só que ele falou que 80% da população seria infectada em 1 ano. Isso daí é impossível, cara.
É impossível. A partir do momento que uma pessoa pega, o vírus começa a bater, começa a encontrar barreiras. Claro. Imunidade de rebanho, né? Sim. Então é impossível que um vírus afete 80% da população em menos de um ano. É um negócio loucura isso daí. Então você pega, mesmo com a taxa de mortalidade baixa, mas com uma taxa alta de infectividade, né? É lógico que vai causar muita morte. Mas você não acha que o fato do Bolsonaro e do Trump tratarem a hidroxicloroquina como uma droga milagrosa não politizou muito isso e os canais, tanto de oposição, progressistas, né? E todo mundo foi em cima disso aí, falando, putz, cara, vamos desmoralizar isso. Se talvez eles não tivessem falado nada, ou se eles fossem a favor da vacina, contra o tratamento precoce, o pessoal ia na direção errada, talvez. Não, e o pior que você até... Puta, foi uma... Como fala, uma atrapalhada atrás da outra, né? Porque no começo, inclusive, quando o Trump anunciou que as vacinas seriam produzidas em menos de um ano, que provavelmente já teriam vacina, não sei o quê, toda a esquerda americana chamou ele de louco, falou que não, isso daí seria impossível, porque ele ia matar as pessoas com uma substância experimental e não sei o quê. Né? E passado isso, automaticamente todos começaram a acreditar todas as vidas salvas à vacina, né? Sendo que não tem como a gente ter 100% de certeza disso hoje ainda, porque qualquer vírus ele vai se tornando mais tênue ali, né? Conforme ele transmite mais com menos força. Com menos força, bem menos letalidade. Então, como assim dá para... Porque você pega países hoje que tem maior índice de vacina e os que têm menor índice de vacina, a curva é parecida, então não dá ainda para atribuir isso a qualquer outra coisa, né? Então... Mas é engraçado isso, porque bastou os caras defenderem medicamento ou falarem, não, que tem uma possibilidade aqui de tratamento que todo mundo já caiu em cima, né? Cara, tem amigo meu que o cara é antivacina raiz, assim, não é antivacina da gripe, antivacina de qualquer coisa. Tem um amigo que é assim também. Antivacina. Aí a vacina Covid, não, tomei e dei pra minha família inteira. Falei, que coisa é isso, cara, você não é antivacina? Não, mas é pro bem comum, que não sei o quê. Foi que você tá louco, cara. Não, uma coisa é você falar de pólio, né? Outra coisa é ele falar de vacina de Covid, pô, porque... Mas daí o cara é antivacina, só que daí não é antivacina pra vacina... Não, isso não faz sentido nenhum. Os caras são antivacina das vacinas certas, cara. A vacina errada, você não é antivacina. Vacina que tem 70 anos de estudo, não. Porra, cara, coisa de maluco, não dá pros filhos. Falei, você é louco, cara. Mas é difícil racionalizar, porque é completamente irracional, né? Foi totalmente emocional o negócio desde o começo, né? Apelaram muito pro medo e tal. A gente vê até as gravações lá do Project Veritas também, do Charlie Chester lá falando, fear sells, né? Sim. E é isso mesmo, cara. E, engraçado, né? O nosso grande amigo Mário Balaban, hein? Marião. Abraço, Mário. Valeu pelas imagens aí do Project Veritas. Cara, eu sempre segui eles ali, né? Eu sou doido por você. Sempre que sai Os caras são demais, cara. Bom, a tática dele, basicamente, que eu ouvi, eles pegam uma menina bonita e a menina vai lá e os caras acham que vão fazer um date, assim, com a menina. Os caras falam tudo, Os caras se entregam a tudo. E o cara fala ali, fala assim, agora que Covid tá morrendo, a gente vai falar de climate change, né? De clima, né? Terrorismo climático. E aí, puta, não tava errado, não sei o quê. Aí você dá, cara, depois de 3 meses você começa a ver a CNN, cara, a capa, só coisa tragédia do clima. A Time agora, a última capa foi lá, tem as cadeirinhas ali da COP26, né? Aí tá ainda o nome do Bolsonaro, assim, a plaquinha dele no meio da neve, assim, e a do Xi Jinping também ali jogado. E escrito ali, last call. Tipo, pô, que é mais terrorismo que isso, pô. Os caras... Ontem eu vi uma matéria não sei se é do New York Times, falando que, não, na verdade, as calotas polares, elas estão derretendo por baixo, por isso que a gente não vê ela, né, a deformação dela por cima e tal. Quer mais água? Por favor. E a gente vê aí, né, na pele mesmo, o que a gente está vivenciando hoje é esfriamento global, por isso que os caras não falam mais em global warming, né? Eles falam só em mudanças climáticas, porque se ficar mais quente ou mais frio é tudo culpa do ser humano, então... Cara,
a gente falou em retratação, né? Tipo aquele documentário do Al Gore lá. Puta, o Verdade Inconveniente. Quanta coisa que deu errada naquilo. Tudo aquilo ali é mentira. Mas na hora que ele jogou a merda no ventilador, todo mundo falou, Al Gore, o cara é recebido no mundo inteiro, todo mundo falando, meu pai viu o negócio, achou o cara legal, todo mundo o cara começou a pedir doação aí pra ele, daí ele mandou a merda, não ficou doando, mas cara, mas ele começou a seguir o newsletter dele, falou, porra, não sei o que, daí de repente, cara, vai caindo um por um, assim, dos mitos, assim. Não, e é engraçado que tem até o episódio do South Park, né, do Bearman Pig, que é o Al Gore, assim, vira amigo do Cartman, ele é do pessoal, e aí ele fica maluco porque existe uma criatura mística da floresta que chama Porco-Urso-Homem, né? E aí no final mostra que existe a porra do Porco-Urso-Homem, né? E aí, recentemente, porra, o South Park, que escarneceu com todo mundo e tal, pediu desculpa pro Al Gore. Falei, cara, olha o ponto que a gente chegou, cara, do South Park pedir desculpas, cara. Pediu desculpa pro Al Gore. Os caras metem a porrada em todo mundo. Todo mundo, mas pediram desculpa agora recentemente. Eu vi aquele musical deles, Book of Mormon. É bom, cara. Assisti. Puta, aquilo ali é demais, cara. Eu dava risada, cara, no teatro, eu e a minha mulher, cara. Eu quase caía da cadeira. E as pessoas levantando, cara. Tinha um pessoal levantando que não concordava com aquilo, não sei o quê. Puta, mas muito bom. Eu vi alguns vídeos assim soltos, eu não cheguei aí no... Puta, eu vi no teatro, cara, na Broadway. Sentei lá e vi, puta, cara, eu quero ver de novo, assim, se tiver em algum lugar, né? Porque eles estão rodando nos Estados Unidos. São demais, cara. É muito bom, cara. Mas os caras pediram desculpa depois. Mesma coisa que o John Cena pedindo desculpa depois também, cara, pra China, né, cara? Cara, John Cena, puta estrela, né, do filme, não sei o que, o cara vai lá, pede desculpa. Pô, a musiquinha dele, todo mundo coloca em cara, vídeo. Você pediu desculpa. Eu vi isso num livro do Jordan Peterson, cara. Ele falou assim, se você pedir desculpa por alguma coisa que você não fez de errado, é o teu fim. Você já perdeu, já. Você perdeu, cara. É a tua derrota. Porque... E tem uma do Jordan Peterson também que eu gosto demais, que ele fala assim, esse é o conselho que eu dou para todos os homens e também mulheres jovens, né? Todo mundo fala que você deve ser bonzinho e tudo mais. Não, você tem que ser um monstro, cara. E ter capacidade de controlar isso. Você tem que, né, ter ambição, ir atrás das coisas e tudo mais. Tem que ser um monstro. E ter capacidade suficiente, né? Isso que torna a gente humano, né? Você ter controle sobre isso. Não ser inofensivo para todo mundo, né? E eu concordo demais com isso, cara. A partir do momento que você pede desculpa por alguma coisa, principalmente por alguma coisa que você não fez, assim, é o passo que você dá ali pro fracasso já, cara. Sim. A gente vê muita coisa mesmo que aconteceu, né? Porque você não satisfaz a máfia. Você não satisfaz. Cara. Você vai lá e fala, puta, desculpa, errei, que não sei o quê, não sei, alguma coisa você não fez errado. E eles continuam vindo, cara. Continuam vindo. Não, eles nunca param, cara. Nunca param. A gente vê muito disso também que aconteceu agora com o governo mesmo, né? Muita coisa que não deveria ter baixado a cabeça, acabou cedendo em algum ponto e os caras montam, cara. Eles são igual tubarões, assim. Sentiu o cheiro de sangue, cara. Sentiu o cheiro de sangue. Acabou. Você não pode mostrar 1 milímetro de fraqueza, assim, pra essa gente, cara. Senão você tá perdido. Então, até esses dias, né? Eu tava lá em casa, falei assim, porra, chegou um pacote aí da China, né? Um negócio que eu tinha encomendado pelo Mercado Livre, só que o cara, ele faz, acho que dropshipping, né? Aí chegou um pacote da China lá, eu falei, puta merda. Eu falei, vou abrir isso aqui, vai ter antrax pra mim aqui dentro do negócio, né? Porque... Daí um monte de gente fala, não, até é perigoso, né? Falar as coisas que fala e tudo mais. Fala, não, Você teve dificuldade, né? Na hora de veicular o lockdown do documentário? Eu coloquei o documentário primeiro no YouTube como não listado, para mandar para os entrevistados e tal, né? Para ver se estava tudo, se tinha autorização para colocar tudo já e tal, não precisaria cortar nada. E, sei lá, 5 horas depois, mesmo como não listado, o YouTube derrubou, assim, o vídeo, né? Até eu falei isso pra Cristina Gramel também. E aí, eu falei assim, pode ter sido por, sei lá, reclamação de direitos autorais, né? Porque tem algumas imagens ali de TV e tudo mais. Aí eu fui ver, tava lá, informações médicas incorretas, sendo que quase todos os entrevistados são médicos, né? Quer dizer, o YouTube, né? A Susan Wozniak, lá, não lembro o nome dela, ela sabe mais do que o Loyola, do que a Li Meng, que trabalhou inclusive no laboratório H5 lá da OMS, sabe mais do que a Stanley Manuel, sabe mais do que todos eles, cara.
Então, aí depois eu coloquei na plataforma, né? Na verdade, eu criei a plataforma já pensando nesse documentário. Né? Porque eu falei, puta, não vai ter espaço em lugar nenhum, assim, isso daí, né? Aí eu falei, não, eu tenho que criar alguma coisa pra veicular isso daí. Aí eu criei a plataforma. Aurora. Faz o merchan aí, mano. Aurora Prime. Aurora Prime. Tem bastante filme clássico lá. E logo deve ser o aplicativo, né? Para também melhorar um pouco a experiência do usuário. Porque muita gente ainda não consegue passar para TV e tal, porque a compatibilidade com o Chromecast é perfeita, assim. Tá. Só que com o Smart TV, às vezes tem dependendo do modelo, tem algum problema, né? Tá. Então a gente está agora trabalhando para melhorar isso. E também colocando assim, abrindo espaço para colocar filme independente lá, todo tipo de conteúdo nesse sentido, né? Mas tem mais filmes clássicos hoje lá, documentários clássicos também. Já tentou colocar no Rumble? Então, agora no começo do ano, provavelmente, aí eu já vou já tem a legenda em inglês pronta lá, né? Aí a gente vai colocar no Rumble e eu vou mandar pra Li Yang, pra Stally Manuel de novo, né? E aí elas vão colocar lá também, divulgar. Tem um vídeo muito bom que eu vi lá outro dia, cara, de um projeto de máscara, assim, que só cobriu o nariz. Eu vi. Então o cara tava de máscara no nariz, daí a máscara de cima. Daí ele ia comer, tirava a máscara de cima e ficava comendo assim com a máscara no nariz. Aí ele acabava de comer, colocava o negócio. E é um produto que as pessoas estavam lá achando normal. Os caras, eles fizeram um monte de produto, né? Por causa do coronavírus, assim. Você viu aquele filme do Steve Martin, The Jerk? The Jerk? Que ele mora, cara, numa família assim, a família inteira afrodescendente, e ele é o único branco da família. Daí eles contam pra ele, assim, quando ele tá com, sei lá, com 25 anos já, cara, a gente tem que contar, você é adotado. Aí ele, o quê? Não acredito. Assim, é muito bom o filme. Acho que eu nunca vi esse daí. E aí ele inventa, cara, ele vai, conhece umas pessoas e tal, daí ele inventa uma coisa, cara, pra tirar e pôr o óculos, que é tipo uma hastezinha que você põe chama OptiGrab. Que você coloca uma haste aqui e aí ele fica milionário. Fica rico pra cacete, mansão, não sei o quê. Aí descobrem que o OptiGrab deixa as pessoas vesgas. Puta assim, ó, porque o cara foi aqui, fica todo mundo vesgo. E aí movem a ação contra ele, perde toda uma indenização, daí o juiz tá vesgo também, que também usava o juiz, assim, o juiz que condena ele tá vesgo. Então me lembrou muito, cara, disso, esse produto estúpido. Não, tem um até que tá no documentário, inclusive, que é o... Como que é o nome? Air Ring, acho. Que os caras, eles colocam assim, e tem uma luz que fala que não é purificador de ar. Só que é só uma luz, assim, um negocinho ultravioleta, que não faz diferença nenhuma aquilo lá. Teve capacete já que os caras inventaram pra essa porcaria toda. Teve de tudo, cara, teve muita coisa. E esse daí, do nariz, eu vi também. E até um cara fez um comentário que eu não vou esquecer. Ele falou assim, a mesma coisa que usar cueca, só com... negócio de fora, assim, né? Porque não faz sentido nenhum isso daí, pô. Nariz coberto. Caralho, como assim? Mas daí o cara não se sente... É porque eu acho que isso também é uma falha enorme do governo federal brasileiro, qualquer tipo de governo. Porque eles deviam perder mais tempo informando sobre por que a máscara funciona. Porque a máscara funciona por que ela funciona? Ela não está ali para proteger você, ela está para proteger a outra pessoa. Só que as pessoas usam, por isso que a carga viral é reduzida. Então, mas daí a pessoa usa dentro do carro, sozinha, porque acha que está se protegendo do vento. Então, e aí o negócio, por conta desse tipo de coisa mesmo, porque igual o Zimmermann mesmo, ele fala sobre isso daí da máscara, né? Igual máscara cirúrgica, essas máscaras de pano, esquece, cara. Você vai usar máscara, usa a N95, né? Tem a trama muito menor e ele não vai impedir que os aerosóis passem, né? Mas impede gotícula, que é onde tem maior carga viral, consequentemente você vai infectar mais ou menos. Mas a gotícula é de sair, não de entrar. Exatamente. Então, e aí você protege o outro. Beleza. Sim. Nisso daí tá perfeito. Só que o problema é que por conta dessa falta, né, de comunicação mesmo, não sei como que eu poderia me... Informação, cara. De informação mesmo. Falta de informação.
o negócio acabou meio que se tornando uma religião, assim. Então, eles acreditam na máscara independente de qualquer coisa. Que daí vira um sinal também de virtude, né? O cara tá com a máscara, tipo, eu me importo, né? Eu me importo com vidas, né? Eu não tô cagando pra todo mundo, eu tô fazendo a minha parte. Totalmente, viu? O Cauã Raymond surfando de máscara, pô. Tem umas coisas assim que realmente... Cara, eu de jiu-jitsu, né? Então eu sigo um cara lá, um faixa preta campeão mundial, professor, um cara chamado Rodrigo Cavaca. E ele... Acho que eu sei quem é. É, o Cavaco, brabo pra caramba, né? Eu lutei 4 anos também, jiu-jitsu. Ah, que legal. E aí na mesma semana que o Cauã tirou aquela foto, ele tava na inauguração da Aliança lá no Rio, cara. Tava o Cavaca, tava lá, não sei o que, uma galera e ele lá abraçado, porque é faixa preta terceiro, acho. Aliança que tinha o Serginho, né? Hã? Era o Serginho que tinha na Aliança? É, o Serginho Moraes? Isso. Você treinava com ele? Não, mas na Aliança, na época, eu lembro que o pessoal, todo mundo ia treinar lá. O Thiago, um amigo meu, que é dono da academia lá do Rio. E ele tá lá, cara, com uma galera lá, tipo, tirando foto com todo mundo, não sei o que e tal. E aí, surfando de máscara. Pra não passar pra foca, Covid, não sei o que é, cara. É coisa de maluco. Mas daí tiraram a foto. Aí a legenda da caras da foto, não sei se você viu. Cauã Raymond, consciente, está de máscara, mesmo surfando. E os caras não cansam, assim, o negócio do sem máscara, Bolsonaro, não sei o que lá. Sim. Sem máscara, pô, já cansou isso daí, né? É repetitivo, cara, os caras... Só que eles não desistem, né? Sim. E isso é uma virtude que eles têm, cara. Sim. Eles não desistem de jeito nenhum, assim. Mas é que também, o cara, pensa, a mídia tradicional, eu não gosto de falar mídia... mainstream, porque mídia mainstream, cara, virou outra coisa, né? Você vê índice do Pingos nos Is no YouTube, é muito maior que índice da Globo, qualquer outra coisa. Então, esse negócio de mídia, cara, como eles estavam antes da pandemia, né? Que era tipo, sobrevivendo por aparelhos, jornal, papel, estavam quase, né? Não existia mais. Aí, de repente, apareceu a pandemia, cara, eu mesmo, quando começou... Cara, eu ficava sentado na frente da TV com um laptop. Vendo o negócio, né? Vendo o negócio o dia inteiro, assim. Conversando com os outros, assim. Conversando com os outros, vendo informação, pesquisando, não sei o que, completamente maluco. Eu acho que essa foi a reação inicial de todo mundo, assim, né? Que é por isso que eu fico puto porra, quando usam negacionista, alguma coisa do tipo. Primeiro que os caras, eles pegaram um termo que era associado ao nazismo, né? Ao pessoal que negava o Holocausto e... colocou esse rótulo agora nas pessoas que supostamente negam a ciência deles, né? Então, porra, quando chegou toda aquela informação, né, do vírus, eu lembro que foi logo em seguida do carnaval, inclusive, porra, ninguém sabia o que era aquilo, né? A reação de todo mundo, inclusive minha, foi, porra, vou comprar máscara, vou ficar um tempinho em casa aqui, tranquilo, né? Eu lembro que... Pra ver o que acontece. Inclusive eu morava aqui do lado, morava na Martiniano de Carvalho, e... Até, inclusive, eu saí de lá porque teve um puta do incêndio lá, acabou com o prédio inteiro, mas isso daí é outra história. Tá. E aí, eu lembro que o dia que pegou fogo lá, eu tava saindo pra comprar máscara e luva pra levar pra casa da minha avó, pra deixar lá pra ela, né? Então, assim, porra, eu sou negacionista, eu tive cautela com o negócio, eu vi isso aqui, depois que eu vi o que de fato era, eu falei, não, beleza, não é esse monstro todo que estão pintando, né? Tem solução, tem... outros meios aí de... Pô, você não precisa se excluir do convívio social, sabe? Não, se isolar, isso daí não existe, cara. Até porque, né, o Zimmermann mesmo fala, pô, morcego é um bicho de caverna. O negócio passa dentro da caverna. Não tem sentido isso daí. Agora, pássaro voa, você não vê os bichos infectados com isso daí, né? Sim. Então aí você vê a realidade, ainda mais aqui no Brasil, né? O cara mora na favela com 15 pessoas em casa, aí o cara vai se isolar, já tá com aquela merda, passa pra família inteira, e aí? Então, assim, distanciamento, beleza, até faz sentido. Agora, isolamento não faz sentido nenhum, né? Ainda mais como foi feito aqui, totalmente horizontal o negócio. Aqueles atores da Globo, assim, fazendo... programa no video show, o que você está fazendo em casa? Agora eu estou fazendo esses origamis de não sei o quê, curso de origami com a atriz, não sei o quê. Vera Magalhães tomando os vinhos dela cara, com os queijo. caras tão malucos, o que é isso, cara? Os caras, eles... só que assim, eu até entendo isso daí, porque os caras, eles realmente estão fora da realidade. Sim. Eles vivem numa bolha muito fodida, assim. E... Tanto que você vê o jeito que essa gente se comporta, né?
Os caras, eles acharem que aquilo ali é a realidade da maioria do Brasil, assim, os caras estão completamente loucos, né? Mas é difícil, assim, cara, quando eles têm o choque, assim, com a realidade. Eu acho que só acontece quando eles saem da Globo, assim, né? E tá acontecendo, né? Estão ceifando geral lá, monte, né? Cara. Muita gente saindo e aí as pessoas começam a falar, né? Puta, teste do sofá, sofri assédio, não sei o quê. Aquela atriz Samara Filipe, ela meteu a boca agora. A sala do Pó lá que o... Sim. Quem foi que falou? Foi o... Puta, não lembro. Paulo Betti? Não, não foi o Paulo Betti. Puta, não vou lembrar agora. Falou, tinha a sala do Pó e do cu lá na Globo. Cara, aqui tá tudo certo. A questão é ficar com esse bastião da moral, virtude, da moral, que não sei o quê. Enquanto os caras estão fazendo surubão de Noronha. Suruba, cara, pegando um negócio, sabe? Tipo, falando, porra, cara, mas então não fica com esse negócio, cara, de julgar. É aí que é atacado, aí que então, sofre. Faz tuas merda, ninguém liga, cara. Faz tuas merda, é isso aqui. Né? Desde que não faça com criança, tá tudo certo. Faz tuas merda aí. Ninguém liga. Agora... Cara, e você não acha que o Lockdown agora tinha que ter uma parte 2? Eu acho que sim. Porque é uma história, tipo, que nem aquele filme aquele filme da Lava Jato lá, né? Que foi produzido, porque acaba uma hora, mas, cara, aconteceu tanta coisa desde então. Depois, cara. Então, no caso do Lockdown, né? O momento que você para ali e o que tá acontecendo até agora, cara, talvez daqui a um ano, talvez seja esteja completamente diferente. Tipo, talvez seria fazer uma parte 2, assim, que muita coisa, eu já né? pensei muito nisso já, mas ainda, sinceramente, eu ainda não sei, assim, se vai ser feito, mas eu teria vontade, com certeza. Você chegou a bater na porta de Globoplay, Netflix, ou você nem se deu trabalho? Nem me deu trabalho. Você falou, cara, isso aqui ninguém vai querer isso aqui. Não vai rolar, não vai. Então nem me deu trabalho. Eu consultei, assim, eu vi alguns cinemas, né, pra passar e até aceitaram tranquilamente, assim, né, pra transmitir ali em sessões fechadas e tal. Até como o Josias fez também com Nem Tudo Se Desfaz, né? Porque em circuito também os caras também limam, né? Mas como eu já tinha feito o lançamento pela plataforma, eu não vi muito sentido depois em fazer outra pelo cinema, né? Então talvez para as próximas, provavelmente eu vá fazer antes o pré-lançamento no cinema e depois jogar lá na plataforma para o pessoal assistir. O que pode acontecer com você ainda, eu acho que daqui a uns anos, quando comprovarem e o que você expõe ali for uma verdade aceita, porque é inegável, irem atrás de você e falar, não, cara, vamos publicar esse documentário de tal dia que não sei o quê. Isso é possível que aconteça. Mas... É impossível, a verdade, não ficar tanto tempo escondido. Eu até coloquei isso lá no Twitter esses dias. Eu falei, vocês não vão esconder a verdade, cara. E não só disso, né? Tava me referindo a tudo ali, porque é tanta coisa hoje em dia, cara, que você vê informação desencontrada, assim, da grande mídia e tudo mais, que os caras, hoje eles são, assim, na minha opinião, responsáveis por 80% das mazelas, assim, do mundo, sabe? Porque se eles fizessem o papel deles mesmo de investigação, de reportagem e tudo mais, nunca que a gente estaria nessa situação, acho. Nunca. Porque muita coisa... Cara, esse ano ainda, eu lembro que eu estava assistindo lá a Jovem Pan e aí o Constantino, até ele comentou alguma coisa lá sobre Foro de São Paulo, a Amanda falou que o Constantino estava divulgando teoria da conspiração. Pô, em 2021, você falar que Foro de São Paulo é teoria da conspiração... Eu não posso achar mais que você é ingênuo, sabe? Ainda mais se tratando de uma repórter, de uma jornalista, né? Sim. Pra mim é uma intenção mesmo, não tem outra... Ela tá ali para ganhar ponto com o público dela, que todo mundo deve falar, deve ter... com certeza. Porque, cara, YouTube, ele tem esse algoritmo ali que ele fica te oferecendo coisa que você concorda com você, né? Então, YouTube, Twitter, tudo. Então deve ter uns... Porque eu recebo uns vídeos assim, eu mesmo, não sei quem destrói, não sei o quê. Fala, puta, destrói, mano, destruiu. É um negócio besta, né? Destruiu de verdade, né? Mas ok, daí eles te oferecem isso. Daí deve ter quem vê um vídeo dela e acha ela legal. Amanda Klein destrói Rodrigo Constantino. Deve ter essas coisas que não fica aparecendo pra mim, porque se ficar aparecendo eu desligo o YouTube e eu falo, não vou ver mais essa porra. E outra coisa, assim, isso daí foi inclusive um fenômeno que a mídia inteira passou hoje, que é o seguinte, tudo voltou depois do negócio de... Porque quando você era assinante ali de um jornal, de uma revista, eles não precisavam apelar na manchete, né? Hoje em dia não, voltou para a época do extra, né? Sim.
Então eles têm que chamar a atenção de alguma forma. E essa, né, com clickbait foi a forma que eles encontraram hoje. Sim. Quer dizer, eles jogam um resumo, o pior resumo possível ali daquela situação no título para que as pessoas cliquem ali, porque é a forma também que eles ganham dinheiro, né? Então... Você viu aquele documentário do Tristan, não sei o que, sobre a rede social, que tá no Netflix? É o... Acho que chama rede social, não é? Não lembro o nome. Esqueci o nome. Nossa, não lembro também o nome. Mas é aquela história toda lá sobre como é que eles fazem para engajar o cara, para radicalizar, né? E estranhamente eles só falam da radicalização para a direita, né? Do 6 de janeiro. Não falam da radicalização pro Black Lives Matter, pros saques todos que aconteceram lá, né? Igual o pessoal fala muito, né, do caso do Kyle Rittenhouse, só que esquece que na mesma semana teve aquele policial negro, né, ex-policial negro, que foi morto pelo Black Lives Matter dentro de uma loja lá, que ele estava trabalhando como segurança. Então a violência ali foi uma escalada, né? Não foi... E o Kyle, ele estava lá justamente para defender esses comerciantes. Então ele não foi lá para matar negros, como o UOL colocou, né? Nossa, os caras são mais brancos que eu, porra. Não, e os dois são pedófilos, o outro batia na esposa. Batendo na esposa, cara. É uma coisa de maluco. Não, e os caras defenderam. Então você vê, os caras hoje eles defendem tudo de ruim, assim, é impressionante isso. E o cara que foi também, o cara que passou com o carro, que atropelou um monte de gente. Não, foi na última página do... Ninguém fala no assunto, Foi pra última página do New York Times. Ninguém fala no assunto. É bizarro, porque o cara era negro e ele já tinha feito parte do Black Lives Matter, etc. Então, e cometeu um atentado contra cristãos. Exatamente. Diga-se de passagem. Então, o cara... puta, é herói quase. É herói pra eles, é herói. É o que eles não podem falar. É um ato de resistência. Ato de resistência, cara. Totalmente. Então é uma coisa de maluco, cara. Eu só não sei onde é que isso vai parar, assim. Tá tudo muito bizarro. Assim. Ontem até o Rafa Glau mesmo, do Twitter, que eu já citei aqui. Ele é bom no Twitter, eu gosto. Ele é bom pro caramba. Ele colocou um vídeo lá, ele falou, acho que foi ele que colocou, ele falou, o pessoal tá ficando muito maluco mesmo, né? Uma menina, assim, fazendo uma tatuagem na coxa com a cara do namorado, e na hora que a câmera vira, o cara tá chupando os dedos do pé dela, sabe? Eu falei, puta, que nojo, o pessoal coloca isso na internet hoje em dia, cara. Então tá tudo assim, sabe? Não existe mais formalidade nenhuma no mundo, cara. Não tem mais formalidade nenhuma. Você vê, aqui no Brasil, isso é uma coisa que me incomoda demais. Aqui no Brasil, o cara vai num enterro, o cara vai de bermuda e chinelo, cara. Puta, é mau gosto incrível isso daí. Falta de respeito. Falta de respeito e tal. Então, por conta dessas coisas que eu acho que a gente tá nessa situação hoje, sabe? Não tem pudor nenhum mais, virou uma sociedade de cínico mesmo, sabe? O pessoal, se quiser transar na rua igual cachorro, vai transar na rua igual cachorro e dane-se o outro. E aí essa pessoa quer imprimir virtude ali, colocando uma porra de uma máscara. Então, mas você não acha que isso tipo, passa muito de... Não acaba criando um Matrix, assim, que... tá tão latente essa outra parte aqui, tão na cara das pessoas, que acaba não criando uma contraposição natural, cara, disso? Eu acho que sim, mas foi um trabalho de muito tempo deles, né? Uhum. Por isso que eu acho que é um pouco mais difícil hoje em dia. Eu acho que hoje, no ponto que a gente está, dificilmente quem não abriu os olhos, assim, não acordou ainda, dificilmente vai agora, até o próximo ano, assim, vai se ligar no que está acontecendo, mas até a melhor interpretação disso tudo para mim é uma que o Olavo fez. Foi uma que o Olavo fez da situação atual, que é o seguinte: hoje existem 3 forças no mundo, né? Que é o Islã, o globalismo e a China. Ali, aquele eixo ali, né? O objetivo dos 3 é o mesmo, que é destruir os valores ocidentais e tudo mais, né? E é isso que une eles, é o ódio pelos valores ocidentais. Então, eles se uniram ali pontualmente para resolver isso daí de uma vez por todas, né? Para liquidar isso daí. Com a Agenda 2030, Great Reset, todas essas porcarias aí que saem da cabeça do Klaus Schwab, essa gente. Só que, né, até se você vai pegar ali a teoria mimética mesmo ali do René Girard e tudo mais, você vai ver que a partir do momento que o objetivo dos 3 é o mesmo, que é a hegemonia global, em algum momento eles vão entrar em conflito. Só que não dá para saber quando, né? Só que aí você começa a ver o Soros e o outro lá se xingando na internet, você já vê que alguma coisa pode estar acontecendo, né?
E a Rússia também cortando o gás lá da Europa. Tá todo mundo maluco, assim. Então... Só que o problema é que o Ocidente não está organizado e unificado para explorar essas fraquezas. Exatamente. Porque o oponente está no momento de fraqueza, é hora de atacar os caras. Só que ninguém sabe o que está acontecendo. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui no Brasil. A esquerda ficou totalmente... E eu tenho várias críticas também hoje, como a situação atual do governo, assim. Acho que eles cederam demais em muita coisa, mas a gente também não sabe a realidade ali, então não cabe a mim ficar julgando, né? Mas no momento que o Bolsonaro venceu as eleições ali em 2018, a esquerda estava no chão, assim, né? Só que eles tiveram tempo para se reorganizar e eles não poderiam ter tido esse tempo. Então, assim, até pela própria legislação aqui, os próprios partidos que fazem parte ali do Foro de São Paulo e Grande Pátria, essas, né, Grupo del Puebla lá e tudo mais, deveriam ter o registro civil cassado, assim. Então, só que isso também não foi feito, né? Então, eu acho que a gente perdeu um timing aí que não poderia ter perdido. Agora vai ter que ser o trabalho de reconstrução de novo, né? Mais uma vez. Mas, sinceramente, eu não sei, assim... Tá muito incerto, né, o cenário. Tá muito incerto. Tá muito incerto. Pra tudo. Até você vê mesmo que esse negócio do metaverso... Eu vejo muita gente falando, não, o negócio vai flopar, né? O pessoal não vai vingar isso daí. Outro pessoal falando, não, vai vingar. Mas, de uma forma ou de outra, assim, mesmo que agora não vingue, os caras eles vão atualizar aquele negócio, vão tornar mais acessível ali, para ser cada vez mais atraente o negócio. Os caras não iam ter mudado o nome da empresa, cara. Então, se não fosse uma coisa que os caras estão muito amarrados, muito all-in no negócio, para puta, flopou. Flopou, não, puta, vamos voltar para Facebook. Não existe isso. Não existe, cara. Mudaram o nome da empresa. Pode ter dado problema, assim, não, tá muito proibitivo ainda por conta do preço, né? Não é acessível ainda. Eles vão tornar acessível, porque vai ter tecnologia para isso. E eles vão criar ali várias realidades a fim ali de atrair o maior número de pessoas possíveis, de formas diferentes, né? Sei lá, um cara que gosta de faroeste, vai. Você consegue criar um mundo aí no faroeste pra você. O cara vai pirar nisso daí. E aí você vai deixando as pessoas cada vez mais amarradas nesse negócio, né? Como hoje todo mundo tá na rede social, que você depende daquilo pra trabalhar, pra tudo. E quem depende de anúncio também está cada vez pior, porque cada vez mais dinheiro que você tem que colocar lá, porque senão o negócio não dá nada. E eles te sequestram, assim. Então, é engraçado isso, porque eles vão criar uma realidade ali que vai atrair muita gente e justamente ali dentro daquela realidade quem manda é a empresa. Tipo, não tem para quem você recorrer, né? Então, mas o assustador da China é que eles também estão fazendo esse controle também dentro da empresa, só que é uma empresa que pertence ao governo. Uhum. Então, é o governo e uma empresa mandando no setor privado, coisa que é uma briga muito injusta, que você vai brigar lá com ou o Facebook, que é um gigante, ou Google, quem quer que seja. Eles não são um governo, não tem um governo por trás deles, né? É óbvio que conversam, né, e etc., mas não é da maneira como são os chineses, né? E eles enxergam muito bem quem é o inimigo deles. O inimigo deles não é os Estados Unidos, o inimigo é essas redes sociais, que eles têm criança de 14 anos agora, parece que proibiram de acessar rede social. Tem um TikTok deles lá que eu esqueci o nome. Twinu, alguma coisa assim. E eles o algoritmo é obrigado a oferecer opções de educação, curiosidades, ciências, todas essas coisas. E criança de menos de 14 anos não pode acessar o serviço das 10 da noite até as 6 da manhã. Então, os caras sabem exatamente qual é o problema lá, entendeu? Então eles deixam o lixo para o resto do mundo e eles lá estão se organizando e estão fortalecendo, cara. Não, e a gente aqui discutindo se homem pode menstruar ou não. Exatamente. É uma coisa de maluco. Tudo virou um episódio do Monty Python, assim. Né? Cara, é isso. Não, eu quero chamar Brenda. Não, você não pode chamar Brenda, cara. Não tem útero. Não, eu quero ter um filho. Mesmo que seja um filho imaginário, não tem problema. Então a gente virou... Puta, a gente entrou numa loucura, assim, permanente que vai demorar muito tempo pra
reconstruir assim, a cabeça do pessoal. O que me assusta é, por exemplo, começar a chegar a lei. Assim, por exemplo, você erra o pronome de alguém, você pode ser preso, essa pessoa pode te processar. E é o caminho, né? O Barroso agora proibindo brasileiro não vacinado acima de 12 anos. Se sair do país, não volta. Então, eu tenho uma filha de 12 anos que eu não quero vacinar ela. Eu não quero, não tem problema nenhum. Por que eu vou vacinar ela? Aí eu vou para os Estados Unidos, viajo com ela, na volta ela não pode entrar no país. Voltar. Como é minha filha? Tô eu e minha filha. Eles vão proibir ela de entrar no país? É uma coisa completamente maluca. Bolsonaro vai fazer uma viagem para fora do Brasil. Não vai voltar, o presidente não vai voltar. O cara vai lá, vai fazer viagem diplomática, vai chegar lá, não vai entrar porque você não tomou vacina, cara. Os caras estavam tentando impedir agora a presença dele na posse do Mendonça, pô. Quer dizer... Porque era no STF e lá só entra vacinado. Então, virou uma maluquice, assim, generalizada, cara. E todo mundo batendo palma. Todo mundo batendo isso que é assustador. Foi isso que eu falei pra Cristina Grammer, inclusive. Eu falei assim, há uns anos a gente pensava assim, porra, como que pode ter existido um negócio como o nazismo, como o comunismo ali do Stalin e tudo mais. Hoje em dia a pergunta é outra, né? Como que não perdurou aquilo? Porque idiota pra bater palma é o que mais tem, é o que mais vai ter, né? O que o Nelson Rodrigues falava, né? Sim. Os idiotas vão dominar o mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade, porque eles são muitos, porque são muitos mesmo, cara. Porque são aos poucos, né? Eles vão fazendo coisinha um pouco, o cara deixa. Aí mais um pouquinho, o cara deixa. O negócio lá da janela de Overton, né? Ele empurra pra caramba, a pessoa reclama, eles voltam só um pouquinho. Até ter jogado a janela completamente pro outro lado e... E o pessoal vai cedendo, vai cedendo. Então, e aí fala, puta, ô Ban, desliga esse ar aqui, por favor. O cara vai cedendo. A gente... Ele desliga depois de um tempinho, você desliga ele... Tem que deixar menos? Vou desligar? Não, pode desligar. Tá frio polar aqui. Mas melhor assim do que calor. O negócio, cara, é que as pessoas que são aversas a risco abraçam muito isso. Porque falam assim, o presidente não fez um lockdown nacional. Porque é isso que as pessoas queriam, né? Lockdown nacional, tipo Nova Zelândia. Queriam que fizesse aqui no Brasil, né? Imagina o cara resolver fazer um negócio desse. Né? E a gente ter não vai ter essa situação dele. Fala assim, daí o Barroso vai lá e fala, não, eu vou fazer. Eu vou por causa da omissão do governo. Parcial omissão, alguma coisa que ele falou, né, no despacho dele. É a mesma coisa que o Bolsonaro falava, por omissão do STF eu vou lá e prendo o Lula. E aí, como que ficaria essa situação? Processo lá, os processos Renan Calheiros estão parados, a gente vai resolver eles aqui agora. Não existe isso, cara. Então Não, o que aconteceu com o STF nos últimos 2 anos aí começou naquela situação ali do ramagem. Para mim, começou tudo ali. Porque a partir do momento, quer dizer, é uma prerrogativa do presidente. Você fala, não vai indicar porque você conhece o cara. Como assim, pô? Tem que conhecer o cara para indicar. Né? E a partir do momento que cederam ali, eu acho que começou a... Os caras sentiram ali o cheiro do sangue e montaram mesmo. Porque não... Eles viram que o aparato estatal estava muito mais pro lado deles, assim, do que pro Bolsonaro, né? Do governo. E eles estão dobrando a aposta, cara, sem parar. Estão dobrando a aposta cada dia mais. Cara, vem aqui depois... Prendeu um deputado no exercício do mandato, né? Prendeu um deputado em exercício do mandato por conta de opinião, criando um dispositivo ali que é o flagrante permanente, né? Por conta de um vídeo que está circulando na internet. Pelo amor de Deus, cara. Os caras, eles rasgaram... O STF, por ofício, prendendo um cidadão que não é deputado, que não é nada, que não tem foro privilegiado. Também, o Roberto Jefferson. Que, não vou nem entrar no mérito do que ele falou, mas o STF mandar por ofício prender um sendo que ele deveria cidadão ser julgado comum. Em primeira instância, né? Exatamente. Então é uma coisa de maluco. E todo mundo batendo palma. Todo mundo batendo palma. Não, porque o histórico do Roberto Jefferson, não importa isso daí. Não importa, cara. Não quero saber disso. Mas isso começou também na Lava Jato, cara. Começou. Isso na Lava Jato, porque todo mundo que queria ver o governo, o PT indo pro buraco, né? Todo mundo, o pessoal tolerava, assim, coisa que eles faziam e sem seguir o due process ali, né? Ou do foro, ou de qualquer coisa que eles tinham que ter respeitado, que eles não respeitaram.
E todo mundo, cara, não interessa. Tem que prender, tem que tirar o governo, não sei o quê, entendeu? Não, até tem uma cena, eu não vou lembrar o nome do filme, mas o cara ele fala assim, não, porque a gente tem que vencer essa batalha de qualquer jeito, mesmo que seja passando por cima das leis, né? E aí o outro fala, mas aí você tem certeza disso que você está falando, né? Você vai realmente passar por cima das leis? Não, porque eu sei que os outros estão errados. Ele falou, eu também sei. Mas aí quando você acabar com as leis e você precisar das leis, a quem você vai recorrer? E acho que foi mais ou menos a mesma situação, assim, porque ignoraram ali alguns ritos, né? Algumas coisas que deveriam ser feitas. E depois a gente viu também algumas conversas, né, estranhas também do Dallagnol e tudo mais. Agora ele quase pedindo desculpa, né, também pro Lula. Eu acho que teve muita... Tá chegando o dia, hein? Tá chegando o dia que eles vão pedir desculpa pro Lula. Tá chegando. Tá chegando. Eu também acho. Porque daqui a pouco vão falar que a Petrobras roubou o Lula, né? Que mataram a Marisa. Mataram a Marisa. Enquanto isso, ele subindo no caixão dela lá pra usar de palanque, né? Nossa Senhora. Aquilo ali foi demais. O cara discursando no velório da mulher, cara. Assustador. Daí, cara, Lava Jato seria um documentário fascinante, né? Seria. Documentário, não os filmes. Que tem aquele filme lá, O Mecanismo, que teve a primeira temporada que foi muito boa. Depois o segundo foi um pedido de desculpas. A primeira foi muito boa, mais pelo Selton Mello, né? Sim, que ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. O filme também é legal, o filme. Mas eu acho que teria que ser um documentário. Um documentário mesmo, desde o começo ali, contando tudo, o depoimento. Tá tudo online, cara, tá tudo lá. Ainda mais que vazaram as mensagens dos caras lá, tem muita coisa pra falar ali. Isso foi uma coisa também, naquela ocasião lá do vazamento, né, do Glenn Greenwald, no Telegram, negócio Intercept. lá, o Bolsonaro mesmo, ele levou o Moro lá pro estádio, até no jogo do Flamengo. Sentou do lado do cara. Do lado dele, ele falou, não... Apoiou o cara. Depois você vê tudo que aconteceu, cara, é impressionante, assim, né? Aquilo foi muito chocante, porque ele podia muito bem, né, cara? Falou, pô, perder capital político, né? Que o cara tá aqui sendo queimado. Falou, não, vou apoiar o cara. Põe o cara aqui do meu lado. No jogo do Flamengo, o cara, todo mundo apoiando, batendo palma. Ele com aquela energia toda, assim, batendo aquela palminha Aquele carisma. Aquele carisma, né? Imagina esse cara, eu até falei isso no grupo outro dia, eu falei, cara, você imagina esse cara dando um discurso em Codó, eu falei que era Ceará, mas Maranhão, todo meu perdão aos cidadãos do Maranhão. Mas eu falei, cara, você imagina esse cara tentando falar, colocaram o chapeuzinho, né, de cangaceiro, né, lá. Nossa, ficou muito artificial. Nossa, cara, que coisa fake, cara, e a mulher com a camiseta com a foto dele, né? Muito fake aquilo, cara. Não tem Totalmente. Como. Não tem como. Não tem como. Não, ele tá fazendo até fono, né? Tá fazendo fono. Tá fazendo fono. Fazendo curso de oratória. Acho que o cara tá com medo de ser preso, por isso que ele tá saindo candidato. Não sei, acho que não. Não sei por quê, cara. É projeto de poder mesmo, do cara ser presidente? Acho que colocaram isso aí na cabeça dele, né? Acho que não... Originalmente, acho que não era a intenção dos caras, mas... eu acho que o Dallagnol era mais ambicioso do que o Moro, acho. Mas... Não sei também. Não sei. Porque o Moro nunca foi um cara conservador, de direita. Nunca... Muito longe disso, né? Sim. Só você ver, enfim, as conexões ali da esposa dele... quem ele indicou lá pro ministério, a Ilona Zabó, tipo, mulher sabidamente desarmamentista, progressista pra caramba e tal. Então, inclusive foi aí que começou, né, toda a rusga aí do Bolsonaro e ele. Quem se queimou naquela reunião, eu acho que eles colocaram ali, foi muito mais para queimar o Weintraub, né, porque o Weintraub fala que ia prender os ministros do Supremo, sim, do que eu acho que o Celso de Mello estava zero preocupado com o que o Bolsonaro estava falando, porque o Bolsonaro saiu bem daquela reunião. Né? Não, tipo... na época todo mundo falou, puta, esse é o cara que eu votei, né? Exatamente. Então ele saiu bem daquela reunião, a imagem dele foi boa. E o Moro ali também tomando aquela escovada. Né? Saindo de fininho ali da reunião. Aí o Salles também falou aquela história de passar boiada aí boiada. Aí também, cara, ali foi o começo do fim pra ele também, né, cara? Ficou o clima muito ruim. E engraçado que na época o Guedes também, picharam ele pra caramba, porque ele falou, né, que não, a gente tem que responsabilizar a China, tem que cobrar uma multa da China, não sei o quê. Tem que salvar negócio grande, não pode salvar negócio pequeno, porque senão a gente vai estar morto. E esqueceram também disso daí, né? Então...
Mas sei lá, é tudo muito... O Guedes solta uns rompantes também, que são bons. Aquele negócio, não, como é que é o negócio da Disney? Não, tava indo todo mundo pra Disney, babá indo pra Disney, uma festa danada. Indo pra Disney. Uma festa danada. Quando, na verdade, ele tava falando que as pessoas estavam gastando tanto que estavam levando empregado pra Disney. Não era o problema da empregada doméstica ter o dinheiro dela e ir pra Disney. Não tava falando de empregada doméstica. Dela ter dinheiro e ir pra Disney, Sim. que é errado isso, a pessoa ser rica, né? Entendeu? Não, mas a pessoa entende o negócio que a pessoa entendeu e falou, daí eu lembro um amigo meu falou assim, não, cara, porra, esse ano, tá até o Corinthians jogando a Libertadores, uma festa danada. Tô imitando. Fala mal do Corinthians. Não, mas isso tudo que aconteceu de 2019 pra cá, assim, tá tudo muito nebuloso ainda. Desde coronavírus até governo. E o mundo inteiro, né, passou por crise, cara. Eu acho que nenhum lugar passou incólume, assim, né? Porque muitos grupos, assim, né, se valeram justamente da toda falta de estabilidade gerada ali pela Covid e tudo mais pra tentar pegar seu pedaço ali, né? Então, porra, você vê, nos Estados Unidos já era previsto, né, que seria negócio Black Lives Matter e tudo isso daí. Negócio de gênero também, que lá tá super em alta isso daí. Aqui no Brasil é esse pessoal de sempre, é sindicato, é Boulos e Randolph, né? Porque qualquer coisa que a rede entre lá no STF, imediatamente é na hora. Virou governo. Virou governo. Virou um governo para... Pô, o Barroso chamou o Bolsonaro de semi-presidente ali, ficou por isso mesmo, sabe? Então tá tudo atrapalhado aqui. Poder moderador. Poder moderador. O STF é poder moderador, não é igual aos outros. Não é igual aos outros. E falando a verdade, ele tá certo, né? Sim. Não é o certo, mas ele tá certo. Ele tá certo. É totalmente correto ali. A afirmação dele tá totalmente certa. Quem era para policiar era o Senado, que está completamente tomado. Por isso que o Senado virou tão importante para 2022, né, cara? O Senado é uma coisa... eu acho que é o mais importante, acho. É a coisa mais importante para quem quer que seja que ganhe a eleição, porque... A única coisa que eu sempre vou continuar me preocupando é em relação a esse negócio de quociente eleitoral e tal, porque isso para mim cria uma distorção tão grande, cara, no Congresso, né? Tanto na casa baixa como na casa alta, porque a gente vota, sei lá, 25 caras ali. O resto é tudo puxado pelo quociente eleitoral. Então, como que vai ter representatividade? Como que isso um dia vai refletir realmente o anseio do povo, né? O negócio cria realmente uma distorção que é já para manter aqueles caras de sempre ali, entendeu? Para manter os caciques. Para manter cacique, então... E eles ditarem o ritmo, né? Quem que entra, quem que sai. Exatamente. Então o cara ali vira só um peão só. Mesmo o Lula, se ele ganhasse no ano que vem, se ele pisar fora do que a agenda global hoje pede, ele já vai fora também, vai pra fora. Os caras são nada perto disso daí que a gente tá enfrentando hoje. Sim. E diferente, né, da direita, que infelizmente hoje aqui virou recorrente isso, né? Mas o Dirceu, ele prometeu e cumpriu, né? A gente vai tomar o poder, mesmo que o que não significa ganhar a eleição. Então o cara prometeu, ele tá cumprindo. A gente tá vendo aí pelo STF o que tá acontecendo. O cara vai lá, aquele hotel lá, o Blue Tree, né? Ele aluga agora o mesmo apartamento que ele usava para fazer as mesmas coisas lá na época do mensalão e tá por isso mesmo. O Cacai andando de bermuda lá no STF, tipo, virou casa da mãe Joana mesmo, assim. Cara, é assustador. Mas é um negócio, cara, é uma coisa que as pessoas não estão prestando atenção e nem querem prestar atenção. Não, porque mesmo que, né, tu fala assim, é uma ditadura, nunca chega em todo mundo isso daí. Você não precisa controlar todo mundo para controlar a população. Não. Você só tem que controlar algumas pessoas só. Sim. Né? As pessoas não estão nem aí, cara. O cara a maioria não tá nem aí. Quer que o supermercado esteja barato, que o dinheirinho para tomar a cerveja dele, que o time dele ganhe. Tiver isso aí, cara, fala, pô, Bolsonaro... Não importa nem se a filha dele tiver, sei lá... Pô, Bolsonaro um cara muito polêmico. Pô, Lula, roubou os negócios. tem o Moro lá. O Moro lá. Sei lá, talvez sim. É isso. Mas
E o cara também tá cagando, se o filho dele tá fazendo isso ou aquilo na escola, se tem banheiro unissex lá ou não, né? Banheiro... Não é nem unissex que fala mais, né? Banheiro... Sei lá, esses banheiros únicos, assim, de... Ah, não fala unissex? Não, agora Nossa, não é mais tô por fora. unissex. Não, outro dia, cara... porque sexo não existe mais, né? Só gênero agora. Cara, deve ser unigênero. Eu dei uma de tiozão suquita outro dia, cara, que eu falei pra alguém, eu falei GLS, cara. GLS. Eu falei, Eu falo às vezes puta, também. cara, me tiraram o maior sarro da minha cara. Eu falei, Não é puta, mais... você é mó vovô, meu. Agora é Que não é GLS, né, cara? ZY. Puta, e eu trabalho com entretenimento, né, cara? Então eu cansei de ir em festa GLS. Tinha o DJ X, não sei o que, tem um monte de amigo gay, nunca tive problema nenhum com ninguém. Eu também, pô. Cara, zero problema, assim. Só que é termo, eu não tô atualizado no termo. Depois falaram LGBTQ+, né? Não, agora pelo menos no Canadá é 2S LGBTA que ia mais. Ah, aí fudeu. Porque o 2S, daí eu falei, que porra é esse 2S aqui, consigo. né? Aí eu fui pesquisar o que era. O Trudeau, ele falou que na verdade ele inseriu isso daí na nomenclatura também, porque é como alguns povos indígenas lá da América do Norte, né? Da região toda ali se referem às pessoas que têm dois gêneros, né? Que é two spirits. Então ele colocou 2S LGBTQIA+. Não tem fim, cara. Não tem fim. Não tem fim. Vai virar um código, daqui a pouco vai virar uma carteira da blockchain, assim, o negócio. Cara, vai ter que ser. Vai ter que ter registrado lá um token no blockchain. O NFT do... É maluquice isso daí. Maluquice. E o mais bizarro, assim, é que tudo hoje em dia que a gente vai ver tem toda a agenda dos caras mastigadinha ali em tudo, cara. Então, igual a gente tava falando de cinema antes, hoje em dia é difícil, porque assim, por mais que eu tenha uma plataforma, eu sei como as plataformas hoje foram prejudiciais pro cinema como um todo. Por quê? Antigamente você ia numa locadora, não tinha um filme que você queria, você ia em outra. Aí você ia em outra, assim, uma hora você achava. Hoje em dia, se não tem aquele filme numa plataforma de streaming, é como se o filme não existisse, simplesmente. E eles escolhem o que você pode ou não pode assistir. Então, porra, você vê as ideias de jirico aí, né? De, pô, vamos excluir digitalmente o Trump do Esqueceram de Mim. Tipo, umas coisas grotescas, assim, né, cara? Então, quer dizer, do que eles estão protegendo a gente, né? O acesso a que eles estão protegendo. Então, hoje em dia tem muita coisa que você procura nessas plataformas, você não acha, é como se não existisse. Então, as próximas gerações não vão ter acesso a muitos filmes que serviram ali para formar caráter, né, da população inteira, que, enfim, fazem parte do imaginário popular, assim. Então... filmes que contam histórias duras, difíceis, mas, cara, pra você ter uma sensação do que... Tipo, E o Vento Levou, toda a polêmica com o filme, mas, cara, retrata como era aquela época. Exatamente. Entendeu? Você tem que entender o contexto histórico, né? Por que era assim. A mesma coisa, um trecho ali até de um show de stand-up que eu vi esses dias, que o cara ele fala assim, né? Uma hora ali brincando, outra hora, né? Outrora vocês aceitavam espelhos. Aí alguém da plateia fala, porra, mas aí ia ser cuzão. Ele fala, como assim ia ser cuzão? Por quê, né? Fala dos espelhos. Como assim falar dos espelhos? Não, porque isso daí tá falando de história, né? Aqui do Brasil, não sei o que lá, tá sendo cuzão. Ele fala, deixa eu perguntar, depois que você assistiu o Django, você foi no inbox lá do Leonardo DiCaprio chamar ele de racista? Você sabe que eu tô fazendo uma piada, né? Então, quer dizer, as pessoas não sabem mais distinguir mais o que é só a retratação ali de um momento, de uma época, do que o que é endosso. Então, é como se, sei lá, o Christopher Waltz lá fez o Hans Landa no Bastardos Inglórios, necessariamente ele é nazista na vida real? Porra, não faz sentido isso daí, né? Então, os caras, eles estão acabando com toda a capacidade de storytelling, assim, do pessoal que trabalha com cinema, né? O Felipe Xavier esteve aqui, né, umas semanas atrás e eu fiquei conversando com ele, cara, falei, mas, cara, como que é fazer humor hoje em dia, sendo que
tá todo mundo apavorado de ser cancelado porque você fala alguma coisa e tal. Porque, cara, o humor, o cara vai naquele limiar ali do que é engraçado e o que é ofensivo. E se o cara chega ali, que ele consegue navegar, aquele cara que consegue navegar ali naquela linha, é o cara que vai fazer mais sucesso, porque o cara vai ser mais engraçado, polêmico. O nego vai falar, meu, você não viu o que esse cara falou? Absurdo. Só que, às vezes, quando a coisa é engraçada, né? Porra, o cara tem um puta sucesso. Agora... tá todo mundo apavorado. Então o cara, você não vê o cara, tipo, um especial do Ed Murphy. Porque eu tava vendo, eu falei, não, o Dave Chappelle foi ofensivo quando ele falou dos gêneros, não sei o que e tal. Eu falei, cara, vocês já viram algum especial do Richard Pryor ou do Ed Murphy? Os caras falam, cara, os caras sentam a bordoada, falam pra caralho de todo mundo. E o cara tá lá falando coisa, cara, é pra ser engraçado. Tem um humorista até, eu não sei nem como pronuncia direito o nome dele, mas ele é canadense também. Acho que é John Lajoie, alguma coisa assim. Não conheço. Ele... Puta, esse cara era absurdo, assim, né? Acho que final dos anos 90, começo dos anos 2000. E aí ele... Eu lembro que teve uma vez que ele fez um vídeo lá, né? Como que era? Era como se fosse um clipe, assim, musical. E aí ele falava, eu não mato pessoas... como que é? Eu não mato pessoas... Não, armas não matam pessoas, eu que mato pessoas com armas. Né? E aí depois ele fez uma outra música também que era do... Que ele falando... Como se ele estivesse falando com uma mulher, assim, né? Eu não vou transar com o seu bacharelado. Eu não quero saber disso. Eu só quero saber do teu corpo, não sei o quê. E aí o pessoal, enfim, passava porque era até meio besta, assim, meio... Né? Não era engraçado, era só idiota mesmo. Aí teve uma vez que ele fez um vídeo... E o negócio eu lembro que viralizou na época, até foi no comecinho do YouTube, assim, quando ainda nem existia esse negócio de canal, lá 2005, 2006, que era só vídeo aleatório ali. E aí tinha um vídeo que era um garotinho, assim, só que ele fez aquele vídeo pra espezinhar com o Walmart, né? Que era um garotinho, assim, jogando uma bolinha na parede, uma bolinha de tênis. E ele falava, tennis ball against the wall, tennis ball... Aí na última vez ele jogava a bolinha voltava quicando, assim, e ele falava assim, me faça esquecer que eu tenho câncer, né? E abaixava a cabeça. Aí aparecia assim, os índices de câncer só diminuem, os preços do Walmart nunca. Aí, enfim, fez maior sucesso daí, um monte de gente achou um absurdo, um monte de gente, né, aquela treta toda. E aí depois ele foi fazer um show, e aí entra naquele negócio, né, de não pedir desculpa, que a gente tava falando antes. Aí ele foi fazer um show, aí o pessoal já falando um monte pra ele, assim, da plateia e tal. Ele falou assim, bom... Muita gente tá falando aqui que eu fiz aquela piada com câncer e tudo mais, né? Eu sei que foi pesada, mas assim, eu posso fazer essa piada. Aí todo mundo pensando, né? Que ele vai falar, porra, eu já tive, né? Familiares, porque eu acho engraçado. Aí todo mundo, porra, aí só que já quebrou aquele gelo, todo mundo parou de falar, porque falou que viu que não ia adiantar criticar o cara, entendeu? Então... Porque ele tava imune às críticas de todo mundo. Você podia, sei lá, jogar o cara no ostracismo, ele não ia pedir desculpa, cara. Sim. E tá aí até hoje, acho. Então, assim, você não tem que pedir desculpa, sabe, abaixar a cabeça pra esse pessoal. Se você sabe a intenção que você falou aquilo lá, cara, não tem que voltar atrás. Se você não acha que você fez nada de errado, cara, e pedir não vai desculpa só pra pagar pedágio. O cara paga pedágio e é uma você merda. Tá morto, cara, você tá morto. Agora, quando você fez merda, óbvio que você tem que pedir desculpa, exatamente. porque exatamente. É humildade isso daí, né? Pô, cara, legal demais o papo. Quando você tiver Quando é que sai esse teu próximo projeto misterioso aí? Ainda não sei, mas provavelmente janeiro já. Janeiro. É com o pessoal até da Panela lá também, do Trielle. Tá. Com eles que a gente tá fazendo. Mas deve ser logo logo. Tá. Aí quando sair a gente vem aqui falar dele de novo. Pode deixar. Tá bom. Aí depois eu vou... Aí eu já tô pensando num longa também, mas aí vai ser, acho que ficção. Que legal. Mas acho que vai ser ficção mesmo. Ficção? Puta, que legal. Aí vamos ver o que sai. Tá bom. Valeu, irmãozão. Obrigado pelo convite. Valeu, obrigado. Foi demais.